Imagine um lugar isolado, cercado por florestas congeladas, onde o silêncio é cortado apenas por um zumbido constante vindo do céu. Agora imagine esse som vindo de centenas de antenas gigantes, enviando ondas invisíveis para a atmosfera. Essas ondas atravessam as nuvens, alcançam o espaço e, segundo alguns, retornam à Terra com um novo propósito. Um propósito que poderia alterar o clima, ou até o pensamento humano. Esse lugar existe, e o nome dele é HAARP, o High Frequency Active Auroral Research Program, um projeto criado nos Estados Unidos, oficialmente para estudar a ionosfera. Mas há quem diga que o verdadeiro experimento começou quando ninguém mais estava olhando. Hoje, você vai descobrir o que é o HAARP, o que ele realmente faz e por que ele é considerado um dos experimentos mais misteriosos e polêmicos do planeta. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir agora é uma história que muitos tentaram esconder. Nos anos 1990, o mundo ainda vivia o eco da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a antiga União Soviética competiam não apenas por armas nucleares, mas por controle. Controle da comunicação, do espaço e talvez da própria natureza. Em 1993, no meio do nada, próximo à cidade de Gakona, no Alasca, começou a construção de uma instalação que chamaria a atenção de todo o planeta. O HAARP, financiado pela Força Aérea, pela Marinha dos Estados Unidos e pela empresa Phillips Laboratory. O projeto foi apresentado ao público como um experimento científico legítimo, mas havia algo de estranho. Por que um estudo sobre a ionosfera precisava de investimento militar de milhões de dólares? E por que o acesso à instalação era tão restrito? O complexo do HAARP possui 180 antenas, conectadas a transmissores de altíssima potência, capazes de enviar 3,6 megawatts de energia diretamente para o céu. O objetivo declarado era simples: aquecer pequenas porções da ionosfera para entender como ela influencia as comunicações por rádio e satélite. Mas nem todos acreditaram nessa versão. Cientistas independentes começaram a questionar: e se esse poder pudesse ser usado para alterar o clima? E se pudesse interferir nas ondas cerebrais humanas? E foi aí que o mito começou. A ionosfera é uma camada da atmosfera localizada a cerca de 80 a 600 quilômetros de altitude. Ela contém partículas eletricamente carregadas, que refletem sinais de rádio e ajudam comunicações a longa distância. O HAARP envia ondas de alta frequência para essa região, criando pequenas perturbações que os cientistas medem e analisam. De acordo com o site oficial da Universidade do Alaska Fairbanks, que hoje administra o projeto, o HAARP é apenas uma ferramenta de pesquisa para entender fenômenos naturais, como as auroras boreais e tempestades solares. Mas o problema é que a tecnologia usada ali é única. Nenhum outro laboratório no mundo tem transmissores tão potentes voltados diretamente para o céu. E isso gerou perguntas sem resposta. Por que o governo dos Estados Unidos precisava estudar a ionosfera com tanta intensidade? E por que os primeiros relatórios do HAARP estavam sob sigilo militar? Durante anos, o projeto operou em segredo, e cada teste que realizava parecia deixar rastros misteriosos. Luzes coloridas no céu, falhas em comunicações, zumbidos audíveis a quilômetros de distância. A explicação oficial: fenômenos normais de ressonância atmosférica. Mas para muitos, aquilo era um sinal. O HAARP estava mexendo onde não devia. A partir dos anos 2000, o nome HAARP começou a aparecer em blogs, fóruns e reportagens independentes, e com ele, uma avalanche de teorias. A mais popular: controle do clima. Segundo alguns teóricos, as ondas emitidas pelo HAARP poderiam alterar a pressão atmosférica e provocar chuvas, secas ou até mesmo furacões e terremotos. Alguns chegaram a apontar o HAARP como responsável por tragédias como o terremoto do Haiti em 2010, o tsunami no Japão em 2011 e até o furacão Katrina em 2005. Nenhuma dessas acusações foi comprovada.
E cientistas da NOAA e da NASA afirmam que é impossível manipular o clima dessa forma. Mas a coincidência entre testes do HAARP e eventos naturais manteve o mito vivo. Outra teoria, ainda mais assustadora, fala sobre controle mental. A ideia é que as ondas de rádio de alta frequência poderiam influenciar o cérebro humano, já que o cérebro também opera em frequências elétricas. Em teoria, seria possível criar padrões de ansiedade, medo ou tranquilidade em massa. Um experimento assim, se existisse, poderia ser a forma mais silenciosa de manipulação já criada. Os cientistas negam categoricamente. Mas por que o projeto sempre foi tão secreto? Em 2014, o HAARP foi temporariamente fechado. Segundo o governo, o motivo era o alto custo de manutenção, mas logo depois foi reaberto sob nova direção, agora administrado por civis na Universidade do Alasca. Oficialmente, o controle militar havia terminado, mas para muitos, isso foi apenas uma forma de tirar os holofotes. Durante as operações, moradores próximos afirmaram ouvir sons graves vindos do céu, sentir vibrações no chão e observar luzes, anormais durante os testes. Alguns até alegaram interferência em rádios e televisores. Cientistas dizem que tudo isso é resultado de ondas atmosféricas, inofensivas, mas o fato é, o HAARP não é completamente compreendido nem pela comunidade científica. E quando algo é poderoso o suficiente para alterar uma parte da atmosfera, ainda que pequena, o medo surge naturalmente. Será que o experimento deu errado? Ou será que ele deu certo demais e por isso foi disfarçado como pesquisa científica comum? Hoje, o HAARP continua ativo. Pesquisadores usam o local para estudar o impacto das tempestades solares, melhorar sinais de comunicação e até testar novas tecnologias de radar. Nada de controle mental ou furacões fabricados, pelo menos oficialmente. Mas o mais curioso é que, mesmo com visitas abertas e transmissões ao vivo dos experimentos, a desconfiança não desapareceu. Talvez porque a ideia de um poder tão grande nas mãos de poucos seja algo difícil de aceitar. Afinal, se a humanidade já conseguiu dividir o átomo, manipular o DNA e criar inteligência artificial, por que não poderia um dia controlar o clima? E se esse dia já chegou, mas ainda não nos contaram? O HAARP é ao mesmo tempo um experimento científico fascinante e uma metáfora sobre o poder humano. O poder de descobrir e o poder de esconder. Talvez ele nunca tenha controlado o clima, nem manipulado mentes, mas com certeza controlou algo muito mais valioso, a imaginação das pessoas. E agora, eu pergunto a você, você acredita que o HAARP é apenas ciência ou algo além? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de conhecer os bastidores obscuros da ciência, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que adoraria descobrir a verdade. O céu está cheio de mistérios e talvez, entre as nuvens e as frequências invisíveis, ainda existam segredos que o mundo não está pronto para ouvir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.